No vídeo de hoje estarei falando sobre leituras. E para começar, eu quero mostrar a Bíblia. Leio a Bíblia desde criança, já li algumas vezes e nunca que você sabe tudo ao ponto de esquecê-la. É um livro do dia a dia. Todo cristão maduro, que ama a palavra de Deus, tem este conhecimento. Então está aqui a Bíblia, o livro mais lido no mundo. Ela é chamada de o manual do fabricante, ou seja, o manual de comportamento do cristão. É uma coisa inigualável, né? A inerrante palavra de Deus, o nosso manual de comportamento. E devido ao conhecimento aqui, fui sendo atraído por literaturas de irmãos e de ministérios diferentes em todo o mundo cristão. Fui atraído por essa literatura que estarei mostrando aqui, está exposto aqui na mesa, alguns daqueles que mais me impactaram nesta última década. Eu quero mostrar Mananciais no Deserto, da editora Betânia. Quem não conhece esta obra? E o interessante aqui que é o livro que eu conheço que mais gente escreveu. Não é uma obra de uma pessoa só. Foi compilado de diversas pessoas e posto aqui, porque é uma leitura de meditações diárias. Então, uma coisa assim impressionante. É como diz o título, Mananciais no Deserto. No deserto da nossa vida tem aqueles momentos que me remetem aqui, pelo que eu li repetidas vezes, nesses últimos quase 40 anos que eu li este livro, está gravado aqui, lá em situações diversas, me trazem à memória, à minha mente, pelo que está escrito aqui, que foi arquivado aqui na memória. E todo mundo que entende do assunto sabe o que eu estou falando. Então, uma obra muito interessante. E se você não conhece o público jovem que está se interessando por leitura, pode verificar. Mananciais no Deserto, da editora Betânia. Troco agora o Mananciais por este livro do irmão André, de Portas Abertas, Desafiando os Limites da Fé, da editora Mundo Cristão. Uma obra também muito conhecida e que tem uma lição de vida muito especial para todo cristão. É algo assim muito bacana. E ele trabalhou já há mais de 50 anos essa missão dele, Portas Abertas. E o conteúdo ele levava Bíblias, transportava no seu fusquinha para os países comunistas, que era proibido a distribuição da Bíblia e do Evangelho. Ele passava nas fronteiras contrabandeando Bíblia. E muitas vezes surpreendido pelos guardas e com livramentos miraculosos, só mesmo lendo para entender. Então está aqui o livro do irmão André, da editora Mundo Cristão, Desafiando os Limites da Fé. Muito interessante este livro. Outro livro muito bacana, de Oral Roberts, Ainda Fazendo Impossível. Este livro, escrito pela editora Graça. E o mais interessante sobre essa obra é que o autor escreveu já com 84 anos de vida. Depois de uma longa caminhada, de uma bagagem, experiência, ele tem aqui uma tremenda lição de vida e exemplo para a gente.
ele formou uma das maiores universidades nos Estados Unidos, que ensinava fé e ciência. Ciência para todas as classes, né? Médicos, psicólogos e por aí, e sempre a fé, a coisa junto. Então o que ele tem a nos mostrar aqui é algo assim que vale a pena. Se você tem interesse, está despertando seu interesse por um item aqui, um título, e eu quero lembrar que você pode ter mais informações dele na internet. E ali você tem um todo da coisa. Eu só estou dando aqui uma pincelada em relação a cada autor e ministério e dos que impactaram a minha vida, volto a repetir, nesta última década. O próximo livro, também lançado pela editora Graça, um livro polêmico, Curai enfermo e expulsai demônios. Um assunto controverso, mas você lendo o livro, você vai entender que é bem explicado e bem convincente. Um irmão que viveu no século passado, me parece que bem lá no final do último século agora, né? Ele faleceu. E T.L. Osborne. Uma história emocionante. Até me lembrei no momento que ele também é o 7º filho de uma família de 14 irmãos e que morava numa fazenda. E desde criança ele começou a ver outros que faziam o trabalho que ele fez, que fizeram antes dele, e ele inspirou naquilo e chegou a um alcance mundial também, o ministério dele. Durante um bom tempo do seu ministério, ele distribuiu toneladas de livros e fitas cassetes do seu ministério para todo o povo cristão ao redor do mundo. Então, um livro muito interessante, de fácil leitura, bem diagramado, negritos e letras grandes, vale a pena. Se você puder lê-lo, é um dos que eu selecionei aqui para estar mostrando hoje. T.L. Osborne. Muito interessante essa obra. Agora, outro livro, de Kenneth Hagin. Graça, editora Graça. Este irmão, contemporâneo de T.L. Osborne, viveu na mesma época, tiveram um ministério na mesma fé, unidade, embora ministérios diferentes, mas tiveram a mesma visão, o mesmo alvo e também alcançou o mundo cristão. Um americano que deixou algo assim, que só mesmo você lendo para ver. Kenneth Hagin, O Nome de Jesus, editora Graça. Você podendo, é uma sugestão. Muito excelente essa obra aqui. Na sequência, vou mostrar o livro de Joyce Meyer, uma mulher que tem um ministério também mundial, um alcance gigantesco, e esta obra aqui é apenas um título, Começando Bem o Seu Dia, é Meditações Diárias, mas ela tem um arsenal de literatura disponível nas lojas virtuais, você pode conferir lá, e tem livro para todo gosto de títulos dela. Então é uma senhora que passou por uma experiência dolorosa na infância, que está tudo escrito lá, abuso, um casamento fracassado, e depois ela decolou, superou isso aí, hoje é uma mulher bem casada e um ministério assim contundente no mundo. Você pode adquiri-lo facilmente, de várias formas. Essas obras que estão na mídia, assim, é muito fácil de ser encontrado nas livrarias ou de qualquer outra forma. Então, esta obra. Do outro lado tem a foto dela, ó, Joyce Meyer, uma irmã ainda atuante,
que tem uma grande contribuição para o mundo cristão. Muito interessante. Desta vez, quero mostrar este livro. Ele veio para libertar os cativos. Um livro também muito conhecido e de uma leitura até proibido, às vezes, para menores de 18 anos. Ela trabalhou com uma ex-satanista que teve um envolvimento pesado no ocultismo. Está revelado aqui com detalhes. E o trama que aconteceu relatado aqui é algo assim que vale a pena ler, que nos traz experiências profundas a respeito da palavra de Deus, do mundo espiritual. Rebecca Brawler, uma americana, já faz uns 40 anos que ela teve esse ministério, e hoje que teve com a libertação de uma tal de Elaine aqui, uma ex-satanista. E hoje ela viaja o mundo dando palestras e distribuindo suas literaturas, que são também diversas. Vale a pena você adquiri-lo. Ele veio para libertar os cativos. Agora, um autor brasileiro. A biografia do Bispo Macedo. Uma obra conhecida no Brasil e no mundo, embora controverso, muito criticado, mas quem ler e ver o filme vai mudar de ideia. Uma das frases que eles falam muito nos seus programas de televisão é que o preconceituoso julga sem saber, o sábio procura entender. Esta literatura aqui foi, no seu lançamento em 2013, o livro mais vendido no Brasil, a biografia do Bispo Macedo. E ele também nos cinemas foi, e ainda está, né, disponível na internet. Ele teve em todo o país através do cinema, foi produzido também em filmes. Então, uma obra assim de um brasileiro, nosso conterrâneo, e que tem uma história, uma tremenda lição de vida para nos deixar, e que tem nos deixado para quem lê e viu o filme. Eu recomendo. É algo de, se você tem alguma dúvida, leia, e você não ficará confuso em relação ao que eu estou falando. A biografia de Edir Macedo. O homem espiritual, o Atmani. Devido à grandeza desta obra, faço menção novamente, provocando a curiosidade dos leitores. Um livro descomunal, de uma leitura prendedora, convincente. Experimente. Você pode adquiri-lo através das lojas virtuais da Editora Betânia. Continuo aqui com a terceira leitura. E algumas conclusões minhas sobre ler é que aquilo que somos é o resultado do que lemos ou deixamos de ler, e dos relacionamentos que fizemos ou deixamos de fazer. Finalizando este vídeo, que eu queria muito apresentá-lo, porque eu já mostrei várias coisas da propriedade, os afazeres, e vídeos bem diversificados. E este vídeo de hoje eu estava querendo mesmo mostrar, porque é meu hábito arraigado, a literatura. E o valor disso para a minha vida, foi um prazer compartilhar este vídeo falando de livros e de literaturas. Foi muito gratificante, estou me sentindo muito bem, porque é algo assim de coração, que tem sido tão importante que eu quero passar isso o máximo para as pessoas. E sobre a leitura, eu tenho observado que quem lê tem o que ler, e não lê de forma aleatória.
Quem não lê, não tem o que ler e nem lê o que lhe oferece. Mas então, a minha dica é, leitura, se é hábito, você tem que começar. Quem não lê, leia uma frase, um parágrafo, depois leia uma página, e então o hábito vai sendo adquirido e depois você não quer parar mais. Vale a pena experimentar. Você vai conseguir. E outros assim dizeres que eu me lembro das editoras que faz muito a propaganda sobre o valor da literatura, coisas assim que eu já ouvi, que quem não lê mal fala, mal ouve e mal vê. Portanto, minha gente, vamos ler, isso é muito bom. Todo esse aparato literário nos traz segurança para viver. Minha loquacidade quanto aos livros se deve à importância deles. Portanto, boa leitura.